E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal MangaTube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de review, trazendo a review de mais um lançamento da editora New Pop. E nós estamos falando de Patrulha Estelar Yamato. Então se você quiser saber qual foi a minha opinião, e quem sabe aí a minha opinião te ajuda a decidir se você compra ou se você não compra esse mangá, continua no vídeo que após a vinheta vou falar tudo o que vocês precisam saber. E já deixa o seu like no vídeo se você gosta dos vídeos de review, se você quer ver mais reviews de lançamentos por aqui. Se não for inscrito, já se inscreve e ativa o sininho de notificação para sempre que sair um vídeo novo você ser avisado. E se quiser se tornar um membro, clica aí no botão Seja Membro, conheça os benefícios e ajude o nosso canal de uma outra forma. Sem mais delongas, aquele resuminho da obra, sem dar muitos spoilers, né? Do que se trata esse mangá. A história ela se passa no ano de 2199, onde a Terra sofre ataques do Império de Gamila. E por isso já não é mais aquele planeta em que a gente conhece hoje. O que obriga também os seres humanos a viverem nas profundezas. Um dia, uma mensagem acaba sendo captada e essa mensagem ela veio de um planeta muito distante chamado Skandar. E nessa mensagem dizia aonde que os terráqueos poderiam adquirir um dispositivo que poderia acabar com todo o Império Gamila. E também com a sua radiação, que era isso que acabava dizimando a humanidade. Dessa forma, a espaçonave Yamato é colocado à ativa depois de séculos parada, e para essa missão importante é selecionada ali uma patrulha, que está com essa ambição de salvar o planeta Terra. Bom galera, o Patrulha Estelar Yamato, ele é um mangá legal de ler. Ele é bem ilustrativo, às vezes ele tem páginas e páginas só de ilustração pra gente apreciar, né? Ele é um mangá bem fotográfico. E eu acho isso legal, né? Porque a gente consegue ver bem as naves, né? A gente consegue ver bem o universo, que esse é o foco da história, mostrar isso pra gente. Também é um mangá que tem ação. A todo momento, os personagens têm alguma coisa para fazer, né? Eles não ficam ali só parados, reclamando da vida ou fazendo o que for. Eles sempre vão estar em algum momento de ação, sendo atacados ou tentando sair de uma enrascada. Mas tem algumas coisas que me incomodaram nesse mangá. Como, por exemplo, a despreocupação em alguns momentos em que, pelo menos eu, considero fundamental. Como, por exemplo, a batalha final contra os Gamilas. A gente tem um corte imenso nessa batalha e que acaba se tornando o foco, né? Desde o começo, que mostra pra gente que os Gamilas, tal, lá, que eles atacam, tal. A batalha deles é coisa de páginas e pareceu muito cortada, como se a história não se importasse com isso. Em algumas outras partes eu também percebi isso. Parece que eles centralizam um foco, mas quando eles chegam nesse foco, vão cortando ou pulando partes. Ou acaba resumindo isso em poucos quadros, né? Ah, eles conseguiram isso e tchau. Acredito eu que muito disso se deve ao fato do mangá ele ser uma adaptação dos filmes e do desenho que estreou também lá na década de 70, 80 no Japão. Então, às vezes é o contrário, né? Às vezes os animes e os filmes se espelham em um material original vindo de um mangá. Com esse daqui não, foi totalmente o inverso. Então pode ser isso, né? De que muitas histórias sejam mais completas através dessas outras mídias. Então por isso que a gente tem muitas coisas que ficam em aberto na história, inclusive o próprio final. Como eu disse, é baseado em filmes e no desenho da década de 70, inclusive esse mangá ele foi lançado em 1975, lá no Japão. Então ele segue muito da estética daquela época, né? Muito do estilo de fazer mangá daquela época. Os personagens eles têm um objetivo e eles vão seguindo esse objetivo. E no meio do caminho vai sempre surgindo aqueles, né, aquelas coisas que vão complementar a história. Vão surgindo os desafios, os obstáculos. É como as 12 casas dos Cavaleiros do Zodíaco. O roteiro ele é bem simples de você entender. Mas a história, ela também requisita que você preste bastante atenção nos detalhes. Porque como lida muito com essa questão de comandos, né, de nave, atacar não sei o que lá,
agora estão vindo atrás da gente, olha no radar, não sei o que lá. Às vezes, se você estiver lendo em um momento que você não tá querendo dar tão foco, você vai perder muita coisa. Então, por mais que a história seja simples, leia em um momento em que você queira se dedicar para você conseguir imergir na história, você conseguir entender ela, absorver ela da melhor forma possível. Os traços, eles são bem característicos daquela época, são traços bem desproporcionais, então às vezes os personagens aparecem com uma cabeçona, um corpinho pequenininho, os braços que não correspondem, e o corpo todo desengonçado, mas é algo daquela época. Eu particularmente gosto, eu vejo um charme nesse estilo de traço, mas eu sei que tem gente que é um pouco mais criteriosa em relação a isso e que talvez possa se incomodar. Besteira na minha opinião, né? Mas aqui a gente tem que falar tudo. O ponto forte, né, como eu falei, ele é um mangá bem fotográfico. Então as partes onde a gente tem o desenho da aeronave, onde a gente tem as guerras entre as espaçonaves, onde a gente tem o desenho do universo, dos planetas, tudo isso é muito bem caprichado e que parece um artbook às vezes, né, que você tem ali tantas imagens para você admirar. A qualidade da New Pop para essa edição tá muito boa. Então a gente tem mais um mangá do selo Prime. Então, se é selo Prime, ele tem o quê, ó? Capa dura. E as páginas dessa edição são em papel Pollen Bold. Não tem nenhuma página colorida, tá, pessoal? Não tem também problema com transparência, inclusive é um papel muito bom para se ler. É um papel que eu particularmente gosto nessas edições mais luxuosas. O mangá, ele é um trambolho, galera, é um tijolão, ó. Vocês podem ver que ele é extremamente grosso, né? Ele tem cerca de 650 páginas, então muitas pessoas podem achar que até fica desconfortável na hora de ler. Dependendo do jeito que você estiver lendo, pode até ficar, mas eu não vi problema, ó. Inclusive, o bom do mangá, né, é que ele é colado e costurado, então ele se ajeita muito bem na sua mão na hora que você for ler. Ó, você pode abrir o mangá muito bem sem ter aquele medo de, eu vou estragar a capa. Não, ó, muito bom. Por isso que essa costura, ela faz toda a diferença. Esse mangá, ele é um one shot. Lá no Japão, a série ela foi completa em 3 volumes. Então aqui na nossa edição, reúne já esses 3 em um volume só. E ele custa a preço de capa R$ 96,90. É um mangá mais caro do que a gente está acostumado, mas justamente porque ele pertence, né, a esse selo Prime, que são títulos que vêm em uma qualidade bem superior daquela que a gente está acostumado, trazendo clássicos. Esse mangá, ele é voltado para um público mais 16, é uma história assim bem leve de ler, ela não tem nada demais a não ser um personagem que bebe bastante saquê e que deixa isso bem evidente. Mas é uma história assim bem tranquila mesmo. Se a minha review te deixou curioso para você também querer ter a sua edição, tem o link aí da Amazon que você pode comprar com desconto e ao mesmo tempo ajudar o canal. Bom, galera, ele é um título de nicho. Ele não é um título para qualquer tipo de público. Ele é um mangá que ele traz uma sensação muito nostálgica para quem acompanhou o desenho. Para quem é da época aí da década de 80, 90, passava o desenho na manchete. E talvez você que assistiu, para você que tem aí uma lembrança da Patrulha Estelar, você vai ler esse mangá aqui e vai se sentir nas nuvens, no céu, vai te trazer felicidade, alegria, aquela sensação boa. É mais ou menos isso. Esse mangá é voltado aí para esse público. Ou para quem curte muito essas histórias antigas, para quem curte muito essas histórias que falem do espaço. Mas ele é um mangá de nicho. E até eu falo por mim, porque eu não me considero um nicho para esse mangá. Eu gostei da história, achei legal, é uma história legal de ler, mas pra mim não foi tudo isso, o que também não significa que seja uma história ruim. Mas é como eu falei, às vezes a gente julga um mangá, sendo que o mangá ele não foi feito necessariamente pra você, não é o tipo de história que te agrada. Então, se você quiser adquirir, pensa bem, pensa se você quer de fato um mangá que vai te trazer tudo isso que eu falei. Mas eu também não posso deixar de falar de que a gente ter um título desse nome, desse autor, é uma baita conquista para o nosso mercado nacional de mangás.
E isso só mostra de que, de fato, nós temos espaço para todo tipo de público. Ia ser muito chato se só saísse títulos que eu gostasse, se só saísse títulos que você gostasse. É bom quando a gente tem um leque de opções para agradar todo mundo. Bom, pessoal, então essa foi a minha opinião sobre o Patrulha Estelar Yamato. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aí o seu gostei. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificação para sempre que sair uma review, você ser avisado. Coloca também aí nos comentários qual foi a sua opinião sobre esse mangá, caso você já tenha lido ou se você vai adquirir ou não a edição. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou e...